Alexandre decidiu ligar para a sua mãe, Cláudia Soares, para a convidar a ir à sua casa. Precisava muito dela para o ajudar numa futura e séria conversa com a sua esposa, Cristina. Alexandre tinha tomado a firme decisão de informar a sua mulher que teriam de se divorciar. Entendes, mãe? Eu já não amo a Cristina. Que perspectivas posso ter com ela? Vivemos num apartamento minúsculo e ainda por cima é alugado. Por mais que digam que é melhor do que viver num campo aberto, qual é o valor disto, com os meus dados? Juro, tenho vergonha de falar disto aos meus amigos. Esperei mais dela quando casei. Pode-se dizer que contava com isso. Cláudia Soares manteve-se em silêncio, aparentemente, a ouvir atentamente o filho. Era óbvio que ela não estava surpreendida. Enquanto isso, ele continuava o seu monólogo, eloquente. Ela garantiu-me na altura que geria um negócio muito sério através da internet, mas não é verdade, caramba. Acho que ela não tem negócio nenhum. Se tivesse, não estaríamos a viver nesta espelunca. Enfim, não a amo, mãe. Finjo que amo, mas na verdade, claro que não é assim. E isto é uma tortura, não pode durar para sempre e tem de acabar um dia. Quero deixar a Cristina, porque viver com ela não tem futuro, entendes? Não consigo tirar-lhe nada de jeito, e isso é triste. Sim, é muito triste se não se pode tirar nada, respondeu-lhe Cláudia Soares. Mas eu lembro-me bem, mãe, de me teres falado de uma excelente opção para mim. Quer dizer, tinhas uma boa candidata para ser minha esposa. Esposa. Acho que ela trabalha como diretora de um mercado. Lembro-me até do nome. Mariana Vasconcelos. Diretora de um banco, não de um mercado, corrigiu a mãe. Ainda melhor. Olha, mãe, aceito tudo. A idade dela não me importa minimamente. O principal é o dinheiro dela. Encontro-me numa situação financeira tão precária que não vejo razão para ser exigente. O que vier, vem. Mas primeiro, preciso de resolver a situação com a Cristina, sem adiar as coisas. Temos de nos separar e quanto mais cedo, melhor. Mas temos de o fazer de forma a conseguir tirar-lhe alguma coisa. Estou completamente a zeros. Mãe, juro pela minha honra. Não se pode viver mais assim. A vida é só uma, mãe, e estou a desperdiçar tantas oportunidades. A minha vida inteira está a ir por água abaixo. Neste ponto, é preciso fazer uma ressalva. Alexandre não estava, na verdade, a zeros, como disse a mãe. Ao longo dos anos de vida em comum com Cristina, ele tinha conseguido ganhar e poupar algum dinheiro. Mas além dele, ninguém sabia disso. Alexandre ocultava cuidadosamente esta informação da esposa e da mãe. Fazia-o propositadamente, pois conhecia bem o feitio e os hábitos da mãe. Se ela soubesse que o filho tinha dinheiro, atormentá-lo-ia com pedidos intermináveis, o que acabaria por levá-lo à ruína. Por isso, mesmo agora, ao telefone, ele mentiu deliberadamente sobre estar sem um tostão para que a mãe não duvidasse de que ele estava completamente desamparado. Bem, mãe, preciso de dizer a Cristina que decidi separar-me, mas é difícil para mim. Entendes? Tenho medo que ela faça alguma coisa. O que é que ela pode fazer? Objetou Cláudia Soares com ceticismo. Quem sabe? É difícil perceber-vos, mulheres. Ela é capaz de tudo. Mas contigo presente, ela simplesmente não se atreverá a fazer nada. Por isso, quero que venhas cá amanhã para almoçar. Tens de a convencer de alguma forma, pacificamente ou não, de que temos de nos divorciar. E é absolutamente necessário conversar com ela para lhe sacar algum dinheiro. Garanto-te, ela tem-no, e tem de te ouvir. Vós sois mulheres. É mais fácil para vós chegarem a um acordo. Vens? Sim, filho. Claro que venho amanhã, e tudo se resolverá. Ótimo, mãe. Obrigado. No dia seguinte, Cláudia Soares chegou para almoçar com o filho. Tudo estava a ocorrer conforme o planeado. O almoço estava a chegar ao fim.
E era a esta hora que Cláudia Soares devia iniciar a conversa sobre o divórcio iminente. Mas tudo aconteceu de forma um pouco diferente do que mãe e filho esperavam. Cristina estava radiante. O seu rosto brilhava de uma alegria que mal conseguia esconder. No final do almoço, revelou-se a razão da sua felicidade. Acontece que ela tinha comprado um enorme apartamento de 4 quartos no centro de Lisboa, perto da estação de metro Marquês de Pombal, e tinha decidido contar ao marido e à sogra sobre a sua compra ali, durante o almoço. Esta notícia apanhou Alexandre e Cláudia Soares completamente de surpresa. Nenhum deles acreditou em Cristina de imediato. Tanto o filho como a mãe pensaram, naquele momento, que não passavam de sonhos vazios e fantasias da jovem. Não são sonhos, não são fantasias. Eu comprei mesmo este apartamento hoje, reagiu Cristina calmamente às suas dúvidas. Com que dinheiro é que o compraste, Cristina? Perguntou Cláudia Soares. Com o meu próprio, ganho com trabalho honesto, respondeu a jovem. Mãe e filho trocaram olhares significativos. Esta reviravolta dos acontecimentos perturbou seriamente os seus planos, que precisavam de ser ajustados urgentemente, tendo em conta a nova informação. Ambos perceberam que ainda não era hora de falar em divórcio. O mais importante era verificar se Cristina tinha mesmo comprado o apartamento para se certificarem das suas palavras. Não vai ela ter inventado tudo. Minha querida, como é que conseguiste ganhar tanto dinheiro? Continuou a sogra. Espero que tenhas pedido dinheiro emprestado ao Alexandre, insinuou. Alexandre ficou desconfiado. Vamos viver agora endividados? Por que é que não me consultaste antes de fazeres uma compra tão séria? Se eu soubesse que nos ias atirar para um poço de dívidas, terias pensado que eu permitiria uma coisa destas? Estás a falar bem, Sasha, intrometeu-se a sogra. Tens de informar o teu marido sobre estas coisas e pedir-lhe conselhos. Será que uma esposa pode começar algo assim sem o conhecimento do marido? Cristina achou a situação bastante divertida. A preocupação e o medo que a mulher via nos olhos do marido e da sogra faziam-na rir. Não vos preocupem, fiz uma surpresa. Não pedi dinheiro emprestado a ninguém. Não se preocupem, eu ganhei este dinheiro sozinha. Não há dívidas, disse ela. Ganhou sozinha, pensou Cláudia Soares. E não há dívidas. Isto é ótimo. Se for tudo como ela diz, esta situação pode ser muito, muito vantajosa. Neste momento, um novo plano astuto nasceu na mente da mulher mais velha. Ganhou sozinha, vês, mãe. Alexandre olhou significativamente para a mãe. Isto é incrível. Nunca teria pensado nisso. E como é que conseguiste ganhar tanto dinheiro? Perguntou Cláudia Soares. Sabem perfeitamente que tenho um negócio lucrativo que gerencio pela internet. Tenho vários projetos em andamento e recentemente um deles teve um sucesso estrondoso. O rendimento deste projeto foi astronômico, por isso tomei esta decisão, explicou Cristina. O humor de Alexandre melhorou visivelmente com estas palavras. Ele estava habituado a esconder a maior parte dos seus rendimentos da esposa, alocando apenas uma migalha para o orçamento familiar. A sua receita real, que ele tinha, era bastante boa. Claro, Alexandre colocava o seu dinheiro numa conta poupança, cuja existência ele lhe escondia cuidadosamente de todos. Naquela altura, já tinha acumulado uma quantia considerável em euros. E se formos agora mesmo vê-lo, querida? Perguntou Alexandre à esposa, com um sorriso no rosto. Sim, vamos lá. Também estou ansiosa por ver o apartamento. Apressou-se Cláudia Soares. Claro, vamos agora mesmo, riu Cristina. Sasha, chama um táxi. Eu pago, cedeu a sogra para a ocasião. A viagem demorou bastante. Durante todo o percurso, Alexandre e a mãe foram atormentados por vagas dúvidas. Seria uma piada?
Haveria alguma armadilha? Teria Cristina brincado com eles? Pensavam nisto mesmo quando entravam no luxuoso hall do novo edifício. As dúvidas não os abandonaram enquanto subiam no elevador até ao 8º andar. Só quando Cristina inseriu a chave na fechadura e abriu a porta do apartamento é que as suas dúvidas desapareceram de uma só vez. Uau! Estarei a sonhar, Sasha, sussurrou Cláudia Soares, tocando reverentemente nos móveis, paredes e maçanetas. Os móveis já estão cá, que bom! Não estás a sonhar, Cláudia Soares, respondeu Cristina, sorrindo. Todo o mobiliário necessário está no lugar. Olhem, aqui será a sala de estar, aqui o meu escritório e aqui o nosso quarto. E ali será o quarto das crianças. E onde é que fica o meu quarto? Perguntou Cláudia Soares à nora. O seu quarto? Não percebi a pergunta, disse Cristina. Sim, o meu quarto. O que é que há para não perceber? Achas que a tua sogra não merece um quarto? Com estas palavras, a sogra apontou o dedo à porta do quarto que Cristina tinha destinado às crianças. Sasha, diz-lhe. Por que é que ela está a ser mesquinha? Interrompeu Cláudia Soares a nora, abrupta e impacientemente, olhando fixamente para Alexandre. No seu olhar havia severidade e determinação. A mãe tem direito a um quarto. Interveio o filho em sua defesa. Alexandre começou a perceber lentamente de que tudo o que tinha acontecido naquele dia não era um sonho, nem uma alucinação. Será que ele era agora coproprietário de um luxuoso apartamento no centro de Lisboa? Isto é incrível! Querida, tu adquiriste este apartamento enquanto estavas em casamento legal comigo, raciocinou Alexandre em voz alta, dirigindo-se à esposa. Isto significa que é a nossa propriedade comum, tua e minha. Ou seja, o apartamento pertence a ambos em partes iguais. E como sou proprietário de metade deste apartamento, considero que a minha mãe tem todo o direito de viver aqui conosco, e tu não lhe podes proibir isso. Eu não quero apenas morar aqui convosco, esclareceu Cláudia Soares as suas palavras. Quero que me registres aqui, a mim e ao Sasha. Assim, poderei alugar o meu apartamento. Cristina concordou com a sogra e o marido. Ela raciocinou da seguinte forma. O apartamento era grande e, portanto, caberiam todos sem problemas. Com o tempo, poderia estabelecer uma relação, se não de amizade, pelo menos de negócios com Cláudia Soares. Podia usá-la para os trabalhos domésticos, cozinhar, lavar, limpar. Além disso, ela poderia cuidar dos futuros netos. Em suma, Cristina não viu grandes problemas em a sogra morar com eles. Foi o que ela fez. A sogra ocupou o quarto que queria no apartamento. Além disso, ela e Alexandre foram rapidamente registrados no novo apartamento. Assim, passaram a viver os três. Apenas alguns dias depois, Cláudia Soares teve uma conversa a sós com o filho. Eles discutiam tão animadamente o seu futuro, no qual, infelizmente, não havia lugar para Cristina, que nem notaram que Cristina, regressada do trabalho, tinha entrado no apartamento naquele momento. Mãe e filho estavam sentados e a falar na cozinha. Lembras-te que te arranjei uma excelente opção? Sussurrava Cláudia Soares ao filho. Bem, não podemos mais demorar. Mariana Vasconcelos, a diretora do banco, já não é jovem e quer que tudo aconteça o mais rápido possível. E mais, digo-te, ela vai dar-te um trabalho bem remunerado como sua secretária pessoal. Isso seria ótimo, reagiu Alexandre animadamente. É o que eu estou a dizer. Amanhã, logo pela manhã, tens de ir à conservatória do Registro Civil e dar entrada nos papéis do divórcio. Depois, dizes que vais numa viagem de negócios. E enquanto isso, eu própria falarei com a tua Cristina.
Se te confias esta conversa, podes estragar tudo, como sempre. Mas eu farei tudo corretamente. Vou arrancar-lhe a alma toda. Tens razão, mãe. É melhor eu ir embora no início. Tens razão, sorriu Alexandre. E assim, como ela comprou este apartamento durante o casamento, vamos conseguir metade do apartamento dela. Depois disto, poderás casar com Mariana Vasconcelos. E aí, filho, nós ficaremos bem. Entendi, mãe. Faremos isso mesmo, respondeu Alexandre. Cristina ouviu esta conversa em silêncio. Tentou sair do apartamento sem fazer barulho, pois precisava de pensar antes de tomar qualquer decisão. A conversa do marido com a mãe tinha sido tão inesperada para ela que ficou confusa e desatou a chorar. Quando Cristina regressou ao apartamento, já era bastante tarde, muito mais tarde do que o habitual. Onde estiveste? Perguntaram-lhe Alexandre e Cláudia Soares. Estive ocupada, respondeu Cristina calmamente, tentando parecer tranquila. E eu tenho uma ótima notícia, querida, sorriu Alexandre. Vou ter um novo emprego. Que bom. Fico feliz por ti, Sasha, respondeu-lhe a esposa com a mesma calma. Talvez tu também comeces a ganhar dinheiro. Excelente notícia, querido. Excelente. E amanhã vou numa primeira viagem de negócios. Ainda não sei quando volto. No fundo, Cristina ainda esperava que a conversa que tinha ouvido fosse na verdade uma ilusão. Mas com estas palavras ditas pelo marido, ela percebeu o que estava em jogo. Contudo, conteve-se e não disse nada. Na manhã seguinte, Alexandre, como prometido, fez as malas e partiu para a viagem de negócios. 4 dias depois da sua partida, Cristina soube pela sogra que Alexandre tinha pedido o divórcio. E o teu apartamento novo vai ter de ser vendido, como propriedade adquirida em conjunto, disse Cláudia Soares à nora. Vão dividir o dinheiro em partes iguais. Mas tem consciência, Cláudia Soares? Cristina ficou sinceramente surpreendida com a audácia da sogra. Claro que temos, minha querida. Afinal, é justo, cortou a sogra. Mas a senhora sabe, melhor do que ninguém, que eu comprei este apartamento com o meu próprio dinheiro. Isso não é um facto para o tribunal. Vais ter de provar isso. Eu, por exemplo, direi no tribunal que recebeste esse dinheiro unicamente graças ao meu filho. E encontrarei testemunhas, se for preciso. Não percebes que se um imóvel é comprado durante o casamento, é considerado propriedade conjunta de ambos os cônjuges em partes iguais? É vergonhoso seres tão ingênua e não conheceres as leis. Sei tudo isto, Cláudia Soares, mas, como uma tola, estava certa de que o Sasha me amava e de que conseguiria encontrar um entendimento convosco. Se eu soubesse que eram pessoas tão más... Cala-te imediatamente, interrompeu a Cláudia Soares bruscamente. E que vergonha! Vamos terminar este diálogo sem sentido por hoje. Considera que o apartamento já te escapou. Vais ter de te conformar com isso. E se não quiseres perder tudo, até ao último cêntimo de euro, não te metas e não nos atrapalhes, percebeste? Tens de fazer com que o teu divórcio com o Sasha decorra de forma silenciosa e calma. Eu percebi, respondeu Cristina, calma e aparentemente submissa. Após estas palavras da nora, Cláudia Soares acalmou-se. Pareceu-lhe City que tinha conseguido o que queria. Com um sorriso torto, disse a nora. Muito bem, então. Vou sair daqui hoje mesmo para minha casa e procurar um comprador. E fica descansada que o encontro, o mais tardar, numa semana, e trago-o cá. E aconselho-te a pensar em arranjar um sítio para viver. E não demores, minha querida. É do teu interesse. Caso contrário, a sogra fez uma cara assustadora. Ficarás mesmo sem um tostão. Posso tratar disso rapidamente. Está bem, vou pensar em arranjar um sítio para viver hoje mesmo, respondeu Cristina. No regresso da viagem de negócios, Alexandre teve uma conversa muito desagradável com a mãe. Sabes, filho,
Cláudia Soares contou-lhe com dificuldade. Acabou por ser a tua Cristina a enganar-nos. Alexandre sentiu uma picada no peito, tomado por um mau pressentimento. O que se passa, mãe? Aquele apartamento que ela comprou, afinal, não é propriedade conjunta. A tua esposa enganou-nos que seja 3 vezes amaldiçoada. Afinal, ela não o comprou. Um tio dela morreu e deixou-lhe o apartamento, com todos os móveis, como herança. E eu, tonta, a pensar de onde vinham os móveis no apartamento, eles já lá estavam. Entende, se a habitação for obtida por herança, não é considerada propriedade adquirida em conjunto. O quê? Como assim? Rugiu Alexandre, furioso. Eu processo-a. Vou tirar a minha parte através do tribunal. Mesmo que seja um fio de cabelo, vou tê-lo. É isso mesmo, filho, suspirou a mãe, desanimada. E estas não são as piores notícias. O quê? Gritou Alexandre. Ele recusava-se completamente a acreditar no que estava a acontecer. A tua Cristina, de alguma forma, descobriu que tu tinhas uma conta bancária aberta e que tinhas lá uma quantia considerável. Sim, ela descobriu isso e agora, como ganhaste esse dinheiro durante o casamento, ela tem direito a metade do teu dinheiro. Não pode ser. Alexandre sentou-se na cadeira, pálido como a cal. Mas como é que ela descobriu isso? Como é que ela percebeu? Ela disse-me que contratou especialistas para descobrir tudo, e eles encontraram a tua conta. Meu Deus! Alexandre levou as mãos ao coração. Sabes quanto dinheiro eu tinha lá? Como é que eu hei de saber? Tu escondias isso de mim, da tua mãe. É muito dinheiro, mãe. Dava-me para um apartamento de 1 quarto num bairro residencial e, com alguma sorte, até para um T2. Meu Deus! Cláudia Soares, por sua vez, lamentou-se. Escondias isso de mim, da tua mãe. Que ingrato! Cláudia Soares virou-se por um momento e calou-se. Ela suspirou profunda e pesadamente. E depois, aparentemente, recuperando-se, disse com um suspiro. Para meu grande pesar, tenho outras más notícias, filho. Não estou a aguentar mais, indignou-se Alexandre, cerrando os punhos. Que outras más notícias me preparaste, mãe? Mariana Vasconcelos recusou-se a casar contigo. Como assim? Murmurou Alexandre, chocado e esmagado. Não sei, recusou, e pronto. Nem sequer quis falar comigo. Disse que um noivo como tu não lhe serve para nada. É tudo. Cláudia Soares não sabia o porquê, mas, à luz dos acontecimentos recentes, suspeitou que a ex-nora tivesse falado com Mariana Vasconcelos. Tudo estava muito interligado. E o que é que eu faço agora com todas estas notícias, mãe? Alexandre estava completamente abatido e as lágrimas escorriam-lhe pelo rosto. Não sei, Sacha. Vamos pensar. Mas e isto ainda não são todas as notícias, filho. Diz, olhou Alexandre para ela. Fiquei sem o meu apartamento, disse Cláudia Soares, uma lágrima a escorrer-lhe pelo rosto. Como assim? Perguntou Alexandre, perplexo. Oh, nem de propósito. Aconteceu tão depressa que nem tive tempo de reagir. Conheci um homem enquanto estavas na tua viagem de negócios. Apaixonei-me. Ele parecia tão simpático. Cláudia Soares olhava diretamente nos olhos do filho. Neles, lia-se uma dor aguda, desilusão e ressentimento. Apaixonaste-te? Não sejas ridícula. Quantos anos tem esse homem? É da tua idade. Mas quando se trata de sentimentos, que importância tem a idade? Ele só falava da sua situação financeira difícil, chorava e desabafava. E o principal parecia-me tão honesto. Por isso, concordei, soluçou ela. Concordaste com o quê, mãe? Alexandre entregou-lhe o lenço.
Ele pediu-me para vender o meu apartamento. Chorou e prometeu levar-me ao altar. Cláudia Soares contou de forma seca e distante. E depois, desapareceu com o dinheiro. Filho, aluguei um quarto numa república. Então, vamos para lá viver, por enquanto. Depois, pensaremos noutra coisa. Nós já pensamos demais, mãe. Alexandre tinha pena da mãe, mas à luz de toda o homem, toda a informação que lhe tinha caído em cima durante esta conversa, lamentava mais o dinheiro perdido, o seu próprio dinheiro ganho com esforço, que teria de partilhar com a ex-esposa. Não te preocupes, tenho mais uma noiva em mente para ti. Cláudia Soares limpou as lágrimas e ficou séria. A sua voz soou mais clara e otimista. É uma nova boa conhecida minha, assistente de um deputado. É um pouco mais velha do que eu, é verdade, mas tu sabes, a idade não é um obstáculo para nós. Se fizermos tudo com inteligência, podemos compensar facilmente todas as nossas perdas e desilusões. Alexandre ficou um pouco mais animado com as palavras da mãe. Está bem, mãe, vamos para a tua casa e logo veremos. Obrigado por ter acompanhado esta história até ao fim. Se gostou, por favor, clique no gosto no vídeo. Comente abaixo o que achou da reviravolta de Cristina e se a vingança dela foi justa. E não se esqueça de subscrever o canal para mais histórias emocionantes como esta. Até a próxima.